E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área traz as melhores oportunidades desse domingão, um domingão cheio de jogo, muita coisa. Eu vou tentar trazer aqui para vocês o que eu acho que realmente tem valor. Começando cedo, 8 da manhã, vamos ter o clássico da Escócia, Rangers contra Celtic. Cara, eu achei que mesmo sendo o Rangers dentro de casa, mesmo sendo um clássico, a gente sabe que o Rangers dá a vida, o Celtic para mim é muito superior. Temos um Celtic que jogou umas partidas muito estranhas contra o Kairat, cara. Realmente parecia que o Celtic não queria passar para Champions. E agora vai jogar contra o time do Rangers aqui. E, cara, mesmo estando fora de casa, eu achei essa odd 1,90 do Celtic muito boa. Porque se a gente pega aqui os confrontos diretos dos times, cara, a gente vê que o Celtic tem uma larga vantagem. A gente pega a temporada passada, o Celtic empatou fora. Aí o Rangers teve essa vitória, o Rangers aqui, mas depois Celtic, empate, Celtic, Rangers, Celtic. Cara, o Celtic tem uma larga vantagem. Eu acho que os times esse ano, ainda mais, o time do Rangers está bem médio, não fez boas partidas, não vem jogando muito bem. E o Celtic, para mim, jogou muito melhor. Então, provavelmente um jogo difícil, um jogo duro, mas se der um padrão de lei Rangers, cara, é um tipo de padrão que paga muito. Então, eu vou deixar aqui dentro do meu planejamento, apesar de deixar todos os adendos, que é um jogo bem difícil. Próximo jogo, 8 da manhã, vamos ter aqui o Shanghai Shenhua contra o Three Towers. Cara, o Xangai vem aqui ainda na liderança, mas a gente tá com o campeonato extremamente parelho. Hoje temos o Xangai 49, Xinjuan, Benjin com 48, o Xangai Port com 48, Shandong com 47, então tá uma disputa louca. Vai pegar um time aqui que como mandante foi médio e vai enfrentar um dos melhores visitantes, que é o Shenhua. Então, um jogo pro Shenhua, pra Leitrim Towers aqui, 3 torres, contra o Shenhua. Próximo jogo vamos ter o Gente contra o Clube Bruges, cara, o Clube Bruges que vai conseguir estar essa semana 100% focado, já conseguiu sua vaga na Champions, vai focar aqui 100% nesse jogo, lembrando que esse é o último final de semana pré-data FIFA, então todos os times não devem poupar, devem jogar com tudo, e apesar do time do Gente não ser um time ruim, cara, comparado ao Clube Bruges é um time bem pior, então eu ainda acredito no Lei Gente aqui sim, no jogo pro Bruges. Próximos jogos vamos ter o time do AGF, um time que começou médio a temporada, mas vai pegar o Fredericia, que também não está com os piores resultados aqui, mas para mim é um time bem abaixo. Conseguiu uns resultados muito bons, acima do que eu esperava. É um time lá de baixo que provavelmente vai ficar na parte de baixo da tabela, mas por toda essa questão das competições e tudo, eu acho que os times tipo Brondby, tipo esses outros, deram umas vaciladas e o Fredericia conseguiu se aproveitar, conseguiu fazer boas partidas, inclusive contra Midland, contra Silkeborg, que estava em competições europeias, e eu acho que agora ele deve cair um pouco. Acho que pode dar um lay para o AGF, mas cuidado, esse Frederico já se mostrou que é um time chato. Próximo jogo vamos ter o Malmo, o time do Malmo, cara, que deu uma decepcionada esse ano, 13 pontos de diferença aqui para o Mijarbi. Vamos agora ver aqui 5 pontos do Hammarby. E, cara, o Malmo que geralmente quando é final de temporada o negócio pega, eles vão para cima. Vai pegar o DG forte, time lá de baixo, discrepância grande. Então, para mim, jogo pro Malmo deve atropelar, deve vir forte aqui. O Malmo que com certeza nesse final da temporada, essas 9 rodadas, vai para cima tentar buscar aqui o time do Mijab, tentar buscar ainda esse título que é bem difícil. O Mijab tem que entregar. Próximo, vamos ter o Sparta Rotterdam contra o time do Feyenoord. Para mim aqui o time do Feyenoord tem uma certa vantagem, mas cuidado, o Sparta Rotterdam se mostra mais uma vez um time forte, um time que está tentando vir para brigar, um time que está tentando vir para dificultar para os grandes. Não acho que chega a tentar brigar por título, nada, mas acho que vai tentar brigar ali pelo G5, G6 e vai dar trabalho, principalmente dentro de casa. Então acho que é um jogo para gols e acho que vai ser um jogo complicado, mas o Feyenoord é melhor time e se jogar com força total pode ainda dar o padrão. Mas muito cuidado, porque cara, esse time do Sparta ele finge que tá mal e eles fazem os gols no contra, é impressionante. Que time chato para trabalhar contra. Próximo jogo vamos ter o Brighton contra o City, cara, o City que fez uma partida muito boa contra o Wolves, depois uma partida fraca contra o time do Tottenham, vai pegar o time do Brighton que não iniciou muito bem a temporada, fez jogos médios, e eu acho que o City pode mostrar aqui um bom jogo, pode ir para cima, pode dar um lay Brighton e eu acho que a odd está muito boa. Esse jogo é principalmente pelo fator odd. Eu acho que o Brighton não vem tão bem como vinha nos últimos anos. Acho que o City pode dar um bom padrão e eu acho que o mercado deu uma odd muito justa, muito legal. Outro jogo interessante é o lay West Ham. Cara, o West Ham começou a temporada péssimo, jogando muito mal, com muitos problemas na defesa. É um time que no ataque até é perigoso, mas a defesa está muito mal. E o Nottingham Forest começou a temporada muito boa.
jogo para ler o West Ham, jogo para as bolas paradas do Nottingham Forest, porque as bolas paradas defensivas do West Ham tá muito, muito fraca. Eles já tomaram aqui, ó, 4 gols de escanteio, cara, em 2 jogos. Vocês têm noção do que é isso? É algo absurdo. Absurdo mesmo. Próximo jogo eu trago o jogo do Arginas Piteris contra o Metagolóbulos, lá da Romênia, um time que começou a temporada muito mal, que está aqui entre as últimas posições, não tem nenhuma vitória. Eu estou trabalhando quase todos os jogos desse time. Ele dá uma dificultada lá no live, mas é um time que não tem conseguido confirmar. E o Agnes é um time que é médio para ruim, mas começou muito bem a temporada. Então, por esse motivo, acho que dá para dar um lay aqui sim. Continuando 10 da manhã, vamos ter o Pilsen contra o Eslovão, o time do Pilsen que tá bem oscilante nessa temporada, faz jogos bons, jogos ruins, mas novamente vou dar uma chance, principalmente por essa odd. Eu acho que eles contra o Slovan vai ser um jogo difícil, por estar fora de casa, mas o Pilsen ainda assim é favorito e ainda é melhor time. O Hammarby, segundo colocado, vai pegar o time do Osta, que é um time médio para ruim. O Hammarby que deu umas vaciladas, né? Assumir por muito tempo foi líder, acabou perdendo o último jogo em casa, tá tendo uma certa dificuldade. E não pode vacilar muito, cara, porque tem o AIK aqui na cola, tem o Elfsborg aqui na cola e tem o Malmo. Então o Hammarby precisa confirmar seus jogos, precisa vencer, vai pegar um time acessível, então eu vou dar mais uma chance de tentar pegar esse Lei Osta e tentar ficar a favor do Hammarby dentro de casa. O NAC Breda, time que começou dificultando a vida dos adversários, vai pegar o AZ. O AZ agora está 100% focado aqui no campeonato, vai pegar esse NAC Breda, que é um timezinho chato, fora de casa. Apesar do AZ ser melhor, eu teria bastante cuidado, mas é um jogo ainda assim para Leinak, para tentar pegar algo a favor do AZ, mas cuidado, esse time é rápido, esse time contra-ataca bem e é bem chatinho. Próximo jogo vamos ter o Sandefjord contra o time do Bodo Glimt, cara, o Sandefjord que fez uma baita temporada dentro de casa. Cara, o Sandefjord só perdeu para o Viking de virada. De todos os 9 jogos, o Sandefjord marcou dentro de casa e saiu marcando o primeiro. Em nenhum jogo ele tomou o gol primeiro, cara. Isso é um alerta, assim, ó, extremo. É um time que começa bem, começa com intensidade, muito forte. E, cara, o problema deles é fora de casa, que eles vão muito mal. Mas dentro de casa está sendo uma fortaleza. Melhor mandante do campeonato, cara. Isso com um jogo a menos que o Bodo Glimt. Isso aqui é um alerta extremo. Mas, cara, o Bodo Glimt entrou no modo campeão, entrou no modo de buscar o título. Agora que largou as competições ali, já conseguiu sua classificação para Champions, cara, vai vir forte, vai vir para manter, vai vir para se afastar do Vink, para começar a abrir a vantagem. Tá jogando muito, cara. Os últimos jogos do Bodo Glimt, ele jogou muito bem. E, cara, apesar do Sandefjord ser tudo isso que eu falei, não tem. Se o Bodo Glimt jogar, é jogo para ler Sandefjord, mas muito cuidado. Esse Sandefjord, cara, tá nojento em casa, tá nojento. Próximo jogo vamos ter o Mônaco contra o Strasbourg, cara, ambos times começaram aqui a temporada de certa maneira bem, o Mônaco faz um primeiro bom jogo, depois perde para o Lille, um jogo bem disputado, agora vai pegar o Strasbourg. Para mim o Mônaco é melhor, mas é um time que até agora me mostrou uma defesa meio frágil, então eu tô meio desconfiado. Acho que é um jogo para ler Strasbourg, mas com o delay que tá tendo na Ligue 1, vai ser um jogo onde eu vou trabalhar com muito, muito cuidado. Próximo jogo aqui vamos ter um embate, cara, entre Liverpool e Arsenal, um jogo muito interessante, porque esses para mim são os dois times favoritos ao título, a brigar por essa Premier League, e esse jogo pode mostrar muito das equipes, muito do que elas vão ser, então eu acho o jogo extremamente interessante. O mercado tá dando um bom favoritismo pro Liverpool, eu acho que o Liverpool vai dominar mais o jogo, mas para mim o que eu quero trabalhar nesse jogo vão ser as bolas paradas do time do Arsenal. O Liverpool me mostrou um pouco de fraqueza nessa parte. Tomou uns gols estranhos ali do time do Newcastle. Foi um time que marcou errado nesses pontos. E eu acho que o time do Arsenal, para mim, ainda é uma das melhores bolas paradas da Europa, cara. É um time que tem uma bola aérea muito poderosa. Então eu acho que nesse jogo contra o Liverpool, um lay Liverpool nas bolas aéreas a favor do time do Arsenal pode encaixar muito. Porque o time do Liverpool mostrou sim que a zaga tá batendo cabeça. O Alisson falhou em alguns pontos. Então eu tô um pouco preocupado sobre esse ponto do Liverpool. Lógico, muito pouca informação, muito início de temporada. Pode ser que seja realmente falhas pontuais. Mas de toda maneira, as bolas paradas do Arsenal são muito fortes. Isso é um fato e deve se manter assim. Próximo jogo vamos ter o Borussia Dortmund contra o Union Berlin. Cara, um jogo onde o mercado dá um bom favoritismo pro Dortmund. E eu vou dar um alerta aqui para vocês. Cuidado! Muito cuidado, cara, o Dortmund já não começou a temporada tão bem, já começou meio ali vacilando em cima com o São Paulo.
vai pegar o Union Berlin, que tem tudo para fazer uma temporada boa, para ser um time chato. Não tô dizendo que o Union Berlin vai ficar entre o top 10, ali, quer dizer, o top 4, top 5, mas eu acho que fica entre o top 10. Acho que vai ser um time que vai dar trabalho. E apesar do Dortmund estar dentro de casa, eu já ter falado nessa temporada que eu acho que o Dortmund vai bem, o primeiro jogo do Dortmund me decepcionou. Eu tenho medo desse Union Berlin dar muito trabalho pro Dortmund. No aspecto geral, seria um jogo para a lei Union Berlin, mas pelo que o Dortmund mostrou, eu vou com muita manha, muito cuidado aqui nesse jogo. Próximo jogo vamos ter o Jardilone, um time que agora vai focar aqui essas próximas rodadas 100% do seu campeonato. A gente vai ter data FIFA, pausa. Vem com força total, tá em quarto, tem jogos atrasados, começou muito bem a temporada e vai pegar o Lecce, que começou muito mal. Fora de casa só derrota, empate, não venceu nenhuma, tá muito mal, tomou bastante gol, então para mim parece ser um jogo bem bom pro Lecce. Outro jogo é o time do Lecce, que também não começou tão bem, mas vai pegar o Lodz, que começou bem mal a temporada, que está mal fora de casa, então também me parece ser um jogo muito interessante para o Lodz, para ficar a favor do Lecce. Vamos ter o Randers contra o Copenhague agora focado aqui no campeonato, um Copenhague que começou muito bem a temporada, que começou forte, sólido, que tem uma bola aérea muito, muito forte dentro do seu campeonato, e apesar do time do Randers ser um time chato, eu acho que o Copenhague é melhor, eu gosto da odd e vou ficar de olho. Outro jogo muito interessante, apesar do Fenerbahçe também ter começado meio capenga, vai pegar esse time aqui que subiu, que é fraco, que vai disputar para não ser rebaixado, 3 jogos, 3 derrotas, tomando porrada, cara, que é jogo muito pro Fenerbahçe vencer e vencer com facilidade. Próximo jogo vamos ter a Genoa contra a Juventus, cara. A Juventus começou a temporada com uma vitória em cima do Parma, não foi uma vitória tão fácil, teve um pouco de dificuldade de controlar o time do Parma, vai pegar o time do Genoa, que fez uma pré-temporada ok, conseguiu a sua classificação na Itália, inicia com 0-0 ali no Lecce, por estar dentro de casa, acho que pode dificultar a vida da Juve, mas precisamos ver mais dessas duas equipes aqui para ter um posicionamento melhor sobre cada uma. Eu acho que a Juve é um time não para brigar por título, mas para ficar ali dentro do G4, para brigar, mas para isso, cara, tem que mostrar mais vontade dentro de campo, tem que jogar melhor, porque o primeiro jogo decepcionou um pouco. Vamos ter o União Soliose contra o Anderlecht, cara. Outro jogo duríssimo. O mercado dá um bom favorito para o Sanliose e eu acho que esse favoritismo está um pouco errado. Cara, apesar de agora ser um momento onde ambos os times vão focar 100% no campeonato, por já terem saído aqui das eliminatórias, o Anderlecht acabou sendo eliminado. É um jogo que vale muito, aqui é segundo contra terceiro. A gente sabe que o Clube Bruges é um time muito forte, que também vai entrar nessa competição. Esses são os 3 melhores times para disputar o campeonato. E apesar de eu achar que o Sanliose é um pouquinho melhor que o time do Anderlecht, o time do Anderlecht vem jogando muito bem, tem sido um time muito aguerrido, que ataca muito bem, e eu acho que esse jogo vai ser duríssimo. Então, muito cuidado, pessoal, quem pensa em pegar esse lei, e eu acho que vai ser um jogo muito bom para gols, para remontada, para esse tipo de jogo. A EK vem focado dentro de casa contra o Asteras se deu trabalho para o Olympiacos, mas eu acho que se o AEK jogar direitinho, jogar o jogo deles, ainda assim é um jogo para ler Asteras. Achei essa odd um pouco baixo, mas é o padrão ali do campeonato grego. Maccabi Tel Aviv, para mim, um dos melhores times contra o Netanya. Não é Netanya. O time do Netanya começou com a derrota, saiu vencendo, atacou muitos bem nos contra-ataques e acabou tomando aí a virada do Sheva. Cara, para mim o Tel Aviv é melhor, deve conseguir vencer. O Netanya aí mostrou ter uma zaga fraca, mas tem um ataque muito rápido, então muito cuidado. 2h15 vamos ter o Strong's God 7 contra o time do Molde. Cara, um time que vem muito, muito mal. Tudo para ser rebaixado aqui. As chances de escapar desse rebaixamento são mínimas. Vai pegar o time do Molde que estava muito mal, mas que começou a se reerguer. Não vejo o Molde conseguindo grandes coisas, mas acho que vai tentar ali ainda, com todas as forças, brigar pelo G4. É possível sim. Jogo fora de casa. O Molde não vem bem, mas vai pegar um time muito fraco. Então, cara, sim, um jogo interessante pro Molde, principalmente pela odd. Se fosse odd esmagada, aí era foda, pelo que o Molde está jogando. Mas com essa odd aí, eu acho que fica interessante, principalmente pela fraqueza do adversário. Outro jogo, vamos ter o Genk, cara, dentro de casa é muito forte. Vai pegar aqui o Aregem, para mim um timezinho fraco, apesar dele ter feito uma boa partida, ter conseguido uma virada aqui em cima do Anderlecht. Foi a única derrota que o Anderlecht teve. Eu ainda acho que é um time muito fraco, eles fizeram um bom jogo. O time do Genk, para mim, é melhor. Um Genk que conseguiu a classificação aqui na Europa League.
e um Genk que para mim dentro de casa tem muita força, então para mim Leio Aregen, jogo pro Genk, jogo bom. Outro jogo aqui a gente vai ter o Estrela Vermelha, outro time que jogou muito estranho contra o Pafos, cara, para mim era muito melhor, um time que sobra aqui na Sérvia, e 4 jogos, 4 vitórias, não tem muito o que falar, extremamente forte, extremamente favorito a ser campeão, jogo para Lei Novi Pazar, não tem muito o que dizer. O Sparta Praga, que iniciou muito bem a temporada, que está conseguindo seus jogos, vai pegar o Zlin, time que subiu, time bem inferior, apesar que começou muito bem a temporada, eu acho que não tem muito o que dizer, principalmente pelo Sparta estar dentro de casa, jogo para Lei Zlin, cuidado. Zlin começou muito bem e a odd está muito esmagada, talvez essa odd esteja muito baixa. PAOK, time forte, time para tentar brigar aqui para mim contra o Olympiacos, contra o AEK por esse título. E pelo que eu vi esse ano é o Olympiacos em primeiro, PAOK e AEK em segundo na força e na quarta posição está o Panathinaikos. Me decepcionou um pouco os jogos do Panathinaikos na Europa, né? Para mim vai pegar o Atromitos, timezinho chato, timezinho que pode gerar dificuldade, mas o PAOK está dentro de casa. E por estar dentro de casa ele ganha muita força, é um time que gosta bastante de jogar com sua torcida e por isso Leia Atromitos, acho bem interessante. Tem até que ver se já voltou as torcidas lá, porque tava uma época dessa, tava banida. Ferencváros, time muito forte também na Hungria, time que geralmente briga aqui pelos títulos, tem uma partida a menos, vai pegar um time que começou muito bem a temporada, mas que é inferior. Acho que também é um jogo pro Ferencváros, mas também tem que tomar cuidado, início de temporada a gente precisa ver melhor cada uma das equipes. Outro jogo a gente vai ter Inter e Torino, cara, aqui não tem o que falar, Inter para mim é um dos times mais fortes do italiano, com certeza favorito ao título, um time muito bom, vai pegar o Udinese que começou ali, tá já há alguns anos esse time chove no molha, mediano para fraco, cuidado só porque a Udinese, cara, é um timezinho safado, dá uns contra-ataques bons, mas, cara, é muito inferior a Inter, dentro de casa eu acho que é um jogo para ler o Udinese, não tem muito o que falar. Lazio contra Verona, cuidado com essa Lazio essa temporada, né, cara, a Lazio não tá jogando nada, fez uma estreia péssima contra o Como, não jogou nada, vai pegar um Verona que é um time fraco, a Lazio vai jogar dentro de casa, o mercado pesou muito, eu até acho que a Lazio é melhor e deve ganhar o jogo, mas eu acho que vai ser um jogo duro, eu acho que pelo que a Lazio mostrou, é um jogo para tomar muito cuidado, então não vou descartar, mas venho com muita atenção e dou esse alerta para vocês, cuidado com essa Lazio. Panathinaikos estreando, pegando o Levadiakos, cara, um time bem mais fraco, dentro de casa, é jogo pro Panathinaikos também buscar a vitória, ir bem, e tomara que jogue melhor do que o que mostrou na Europa League, mostrou, apesar da classificação, aí, não gostei muito dos jogos do Panathinaikos, achei que ele decepcionou um pouco, inclusive, acho que poderia até ter conseguido aí a Champions League, se não vacila ali contra o time do Rangers nas fases menores. 4 da tarde vamos ter o Flamengo contra o time do Grêmio. Cara, não tem muito como defender. Odd muito baixo, odd muito esmagada, mas o Flamengo vem atropelando todo mundo. Dentro de casa não perdeu nenhum jogo. Tem 2 empates aqui, um 0-0 com o Botafogo e um empate contra o Internacional. Realmente muito forte. O Grêmio fora de casa vem muito mal. Conseguiu uma vitória contra o Juventude, que é ali no Rio Grande do Sul. Se duvidar, o Grêmio tinha até mais torcida. E, cara, conseguiu uma boa vitória em cima do Atlético Mineiro, que foi um jogo muito esquisito. Cara, o Atlético Mineiro jogou melhor, sai vencendo. Daqui a pouco o Grêmio vira o jogo. Foi, assim, uma loucura que eu acho que nem o torcedor do Grêmio imaginava, assim. E, cara, não sei se eles vão dar essa sorte contra o Flamengo. Eu acho que aqui é um jogo muito pro Lei Grêmio. É muito difícil. Com o que o Grêmio mostrou. Ainda mais teve crise e outros assuntos aí externos do Grêmio que eu acho que vai dificultar esse jogo. Muito pro Flamengo. Atlético Goianiense contra Amazonas, cara, o Amazonas o pior visitante, um dos piores visitantes, né? Não é o pior, mas é um dos piores visitantes, perde por Volta Redonda. É muito fraco fora de casa, tem muita dificuldade, tem tudo para cair para a Série C. E vai pegar um Goianiense, cara, que não vem bem, que não tem jogado muita coisa, mas pela essa fraqueza do Amazonas, eu acho que é um jogo pro Goianiense realmente se livrar desse fantasma da zona ali, dar uma afastada. Então acho que pode valer a pena olhar, mas muito cuidado também. Atlético Nacional contra o Enviado lá na Colômbia, cara, um jogo muito interessante. O Atlético Nacional que vinha aqui em sexta colocação, que tem chance de subir as posições, melhorar. É um time que para mim é muito forte, mas pelo fator ali de Libertadores, tudo, atrapalhou um pouco o início dele. Vai pegar esse time que para mim é bem mais fraco. Eu acho que é um ótimo jogo para o Atlético Nacional. Cara, quem gosta de trabalhar o colombiano, que tem stake baixa, jogo top aqui às 4 da tarde para tentar pegar esse lei envigado aqui. Realmente acho o jogo muito bom.
Raio Vallecano contra o Barcelona, cara. O Barcelona, que outro time fortíssimo na Espanha, começou muito bem, dando padrão, jogando bem. E, cara, pra mim, jogo pra Lei Raio, apesar do Raio ser um time chato, ser um time que contra-ataca bem, cuidado. O Raio foi um dos times que mais soube trabalhar contra essa marcação, essa linha de impedimento que o Barcelona faz. Quando a gente vê aqui os confrontos diretos, a gente vai ver que o Raio deu sempre trabalho pro Barcelona. Então, cuidado. Cuidado. O Barcelona ganha? Ganha os jogos. É melhor. Mas cuidado, que o Raio nos contra-ataques é perigoso, principalmente dentro de casa. Não é à toa que é só de tabu. Mas se o Barcelona jogar o que ele sabe, não tem o que falar, é muito melhor. Próximo jogo a gente vai ter o Granada contra o Mirandês, cara. Essa odd tá interessante. Vocês vão dizer, poxa, mas o Granada começou mal. Sim, mas eu ainda acho que o Granada vai se reerguer. Eu acho que o time do Granada é um bom time. Dentro de casa ele tende a ser muito forte. Vai pegar o Mirandês, que para mim é bem mais fraco. E eu acho que por esse início mal do Granada, a gente pegou uma odd boa, uma odd interessante. Eu acho que até podia estar melhor, para falar a verdade, mas eu acho que o mercado tem a mesma leitura que eu, que foi vacilos do Granada, que ele vai se reerguer, principalmente dentro de casa. Então eu acho que pode sim ser um lei mirandês. Cuidado! Cuidado nunca é pouco, mas eu gosto realmente daquele jogo do Granada. Próximo jogo, vamos ter o Rio Ave contra o time do Braga, cara. O time do Braga que tem um empate contra o AVS do último jogo, um empate assim, um jogo que estava tranquilo pro Braga e de repente ele toma uma virada rápida, um jogo que foi uma loucura. Agora vai pegar o Rio Ave, um time bem mais fraco. Novamente um jogo pro Braga, mas eu espero que o Braga não dê esses vacilos que vem dando. Foi realmente um jogo muito estranho, eu escapei do gol por muito pouco. E, cara, eu venho pra tentar trabalhar o Braga. Quando ele domina, ele joga muito bem. Próximo jogo, vamos ter o Santa Clara contra o Estrela Amadora. Outro time que não começou tão bem a temporada, mas eu acho que é um time melhor que o Estrela. Pegando dentro de casa o Estrela, eu acho que o Santa Clara pode fazer um bom jogo, pode dificultar para o Estrela e pode até dar um padrão. Tem que tomar cuidado, é aquele jogo mais parelho, mais difícil, mas o Santa Clara é melhor. E para fechar o dia, cara, o Internacional vem numa fase péssima, jogando muito ruim, mas vai pegar o Fortaleza, que não ganhou de ninguém fora de casa, que vem vivendo um momento péssimo. A torcida tá em cima, é uma briga e o Fortaleza sempre tem dificuldade lá. Quando jogou lá contra o Inter, se a gente for ver, ó, até nos anos que o Fortaleza tava melhor, perdeu. Aí tem esse ano aqui que foi uma vitória, que foi 2023. Mas geralmente lá o Fortaleza tem muita dificuldade, ganha pouquíssimas partidas. Então eu acho que, cara, é um jogo onde o Inter tem toda a obrigação de vencer. E eu acredito que é um jogo para Lei Fortaleza. O horário é bem chato, 8h30, tarde, né? Mas eu acho que é jogo para Lei Fortaleza mesmo, não tem muito o que dizer. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês novamente, pedir seu like, sua inscrição. Tamo junto e até amanhã.